12, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém? Até aqui, queridos. Pai de amor, eu peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que em mais esta noite o Senhor fale conosco. O Senhor me use, através, Senhor, do teu Espírito Santo. O Senhor fale através da minha boca, que haja graça, virtude, Pai, em nome de Jesus, para ministrar ao coração dos meus irmãos, da tua igreja, de todos aqueles que ouvem esta mensagem. Pai, o Senhor agora possa estar ajudando os meus irmãos a preparar os seus corações agora como uma boa terra para receber a tua palavra. Tudo que vem para distrair, para roubar, Pai, impedir, Pai, de que aquilo que o Senhor quer que aconteça, Pai, nas nossas vidas, no nosso coração, tudo que vem para impedir, embaraçar, não prevaleça. Ajuda, Pai, cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, a realmente colocar o coração, um coração preparado para ouvir, receber, para que haja mudanças, para que haja transformação, para a glória do teu santo nome, a mudança e a transformação que o Senhor deseja, Pai, que é bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, hoje eu vou estar ministrando ao seu coração a segunda e última parte da mensagem que eu comecei aí na semana passada, que tem como tema, nunca pare de lutar. Amém? Você pode dizer para o seu irmão aí, meu irmão, fala para ele aí, vira aí, não para de lutar, não desiste, você vai chegar lá, fica firme, não desiste, não para de lutar. Amém, amados? Glória a Deus. Na primeira parte dessa mensagem, queridos, nós ouvimos aí como é bom, como é maravilhoso, né, pertencer a Jesus, servir a Jesus. Eu disse até que nós costumamos ouvir muito isso da nossa liderança, que andar com Jesus, servir a Jesus, essa vida com Jesus é maravilhosa, é muito boa, mas que não significa que nós não passamos por lutas, que tudo é festa, é flores, não tem problemas, não. Aliás, eu disse que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o contexto que nós nos encontramos é em guerra. Em inúmeros textos que mostram aí que nós somos soldados e nos encontramos em guerra. Amém, amados? E se a gente quer vencer essa guerra, se a gente quer chegar até o final, porque o fim das coisas é melhor do que o começo, pode ser que você não começou tão bem, né? Mas o importante, queridos, ou o mais importante é que a gente termine bem. Que nós possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, chegar até o final, receber a coroa da vida. E se a gente quer terminar bem, queridos, vencer essa guerra, chegar ao final como vencedores, nós vimos que existe algo que é essencial. Esse algo que é essencial é, não pare de lutar. Nunca pare de lutar. Então essa mensagem aqui é para você, queridos. Você que talvez tenha pensado ou esteja pensando em desistir, né? Você que está dizendo ou disse, estou cansado de lutar, e às vezes vem aquela vontade de parar, aquela vontade de desistir. Essa mensagem é para o seu coração. Amém? A primeira coisa que nós vimos na semana passada é sobre um motivo. Alguém pode se perguntar, por que eu não devo parar de lutar, pastor? Me dá um motivo para não desistir. E eu falei só sobre um motivo. E um motivo é o que Deus tem preparado para as nossas vidas, queridos. O que nos aguarda na eternidade com o Senhor é muito melhor, é muito superior. Nada nessa vida pode se comparar com o que nos aguarda. Então, seja o que for que você esteja passando, queridos, que às vezes não está fácil,
né? Tá difícil. Fica firme, porque vai valer a pena. O que nos aguarda, queridos, na eternidade, é algo muito superior. Nada nessa vida, nenhum prazer, nenhum deleite, nenhuma bênção, nada que a gente possa desfrutar, alcançar nessa vida, se compara com o que está preparado. Como diz aquele texto de 2 Coríntios capítulo 4, portanto, fixemos os olhos, não naquilo que vemos, mas no que não vemos. O que vemos é passageiro, é transitório, seja coisas boas, sejam coisas ruins, mas o que não vemos, queridos, é eterno. Portanto, fixe os olhos naquilo que é eterno. Amém? E aí Paulo, nesse mesmo texto, Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, ele chama as nossas tribulações, as tribulações que ele estava passando, de leve e momentânea, comparado com aquilo que o aguardava. Então, quer um motivo para você não parar, queridos? Coloque os olhos, lembre-se do que está nos aguardando. Amém? Lembre-se daquilo que nos aguarda, que é algo muito superior. 1 Coríntios capítulo 15 diz que se é só para essa vida que a gente tem esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, miseráveis. Isso não significa, amados, que Deus não tenha coisas boas aqui, eu não estou falando isso. Que Deus não tenha vitórias, sonhos que vão ser realizados, conquistas, né? Tantas bênçãos que Deus tem para nós. Deus tem muita abundância, vida abundante, bênçãos, vitórias, realizações. Aqui tem, queridos, tem. Só que não é o principal. O principal é o que nos aguarda. Porque se fosse só para essa vida, nós estamos esperando em Cristo só para receber bênçãos e viver bem aqui, seremos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Amém? Então esse é um motivo. Outra coisa que a gente viu aí na semana passada, em segundo lugar, foi sobre os testemunhos que nos mostram que é possível não desistir. Por que eu falo sobre isso, queridos? Porque eu acredito que você, assim como eu, já se pegou em tempos, às vezes tão difíceis, que às vezes no seu sentimento, olhando para as circunstâncias, você dizer assim, não vou conseguir continuar, não vai dar, vou parar, vou desistir, não vou continuar. Às vezes seja do seu ministério, você pensou em parar no ministério, você pensou em desistir da sua família, você pensou em desistir do casamento, você pensou em desistir do seu filho, não aguento mais, entrego ele aí, né? Já falei, já fiz, não tem mais o que eu fazer, e você pensou em desistir. Eu até dei um exemplo aqui na semana passada, quando se diz de filho, eu falei sobre a dona Helena, né, que nós citamos vários exemplos bíblicos, mas eu citei alguns exemplos aqui, que são atuais, e que são do contexto local. Falei da dona Helena, que por mais que ela passou grandes dificuldades com o seu filho, ela não desistiu. Isso nos mostra, queridos, isso é um testemunho vivo, para nos mostrar que é possível. Pessoas que às vezes você conhece, que está perto de você, ou do contexto atual, pessoas que passaram por lutas tão terríveis, mas não desistiram. Isso é para ser um testemunho para a gente, para dizer assim, é possível, fica firme, você vai vencer, não desiste não. Amém? Não dá vazão aí para o seu sentimento, ou fica olhando simplesmente as circunstâncias, que vai parecer que não dá, que você vai ser esmagado. Não dá para continuar, dá sim, queridos. Você consegue continuar. Amém, amados? E nós vimos aí desses testemunhos, nos mostrando que é possível a gente continuar. E hoje eu quero concluir essa mensagem, eu falei que ia concluir a mensagem, falando a terceira coisa, o terceiro tópico dessa mensagem é, pastor, como é que eu faço então para não desistir? E esse texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 4, tem algumas coisas que nos mostram como não desistir. Do versículo 1, eu enumerei algumas coisas desse texto, do verso 1 ao verso 4, como não desistir. E eu quero ver com vocês aqui. No verso 1, diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, queridos, como não desistir? Primeira coisa, o texto fala, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Sabe como não desistir? E eu acredito que você já deve ter vivido isso assim como pastor, queridos. Tendo em mente as testemunhas que nos rodeiam. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Sabe, queridos, o que muitas vezes me fez não parar no ministério, ou desistir às vezes do ministério, desistir às vezes quando enfrentando luta em família,
às vezes, é saber que tem pessoas que estão olhando para a minha vida. A minha família está olhando para a minha vida, os meus discípulos estão olhando para a minha vida, uma igreja que Deus confiou os meus cuidados está olhando para a minha vida, e muitas vezes em situações difíceis, queridos, eu não parei, eu não desisti, ou até acabei não errando, não falhando, não pecando, porque eu sabia, tem pessoas olhando para a minha vida. E se eu fizer isso, se eu tomar essa atitude, se eu desistir, se eu parar, se eu cometer esse tipo de pecado, quanta gente eu não vou desanimar? Quanta gente eu não vou ser um instrumento para desencorajar? Não sei se você já passou por isso, queridos. Às vezes você estava pensando em parar, mas tem seu filho olhando para você, tem sua esposa olhando para você, tem seu esposo olhando para você, tem seus discípulos olhando para você, tem os seus liderados olhando para você no seu life. Tem pessoas que você encorajou, você falou como é bom servir a Jesus, como é bom ser servo, né? Você já trouxe tantas palavras de encorajamento, tantos ensinos para ficar firme, e se você parar agora, se você para, se você desiste, se você retrocede, ou começa a ter algumas atitudes contrárias daquilo que você ensinou, quantas pessoas você não pode desanimar? Quantas pessoas não podem vir? Não é que vai ser especificamente culpa sua, mas a gente influencia, assim como a gente influencia para algo bom, anima as pessoas para ficar firme, nós também influenciamos pessoas para desistir, né? Se você chegar aqui no próximo domingo, queridos, eu acho que eu já falei isso aqui, de repente você chega aqui no próximo domingo e você ouve uma notícia, cadê o pastor Alexandre? O pastor Alexandre desistiu, o pastor Alexandre falou que não quer mais saber de pastorear, e mais, o pastor Alexandre largou a família, largou a esposa, largou o filho, virou a cabeça, saiu para o mundo e não quer mais saber de Jesus. Quantas pessoas já me ouviram? Quantas pessoas eu não ensinei, aconselhei, fortaleci, encorajei, se chegam aqui semana que vem e me ouvem uma notícia dessa? Nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, queridos. E como eu disse, já teve situações que eu estava me sentindo cansado, já teve situações que eu estava me sentindo assim, sabe, às vezes com vontade de chutar o pau da barraca, e às vezes trazer a memória, essa situação, trazer a memória, tem pessoas que estão olhando para a minha vida. Eu não posso fazer isso. Eu não posso desonrar o meu Deus fazendo isso. Eu não posso ser instrumento para desanimar muitas pessoas, a começar da minha casa. Já pensou? Tem o meu filho, Davi, que eu falo muito, o que eu mais quero para o Davi, quero que ele case bem, seja bem profissionalmente, tantas coisas, mas o que eu mais quero para o Davi é que o Davi seja cada vez mais apaixonado por Jesus, um homem cheio de Deus, um homem que ame a Deus, ame a palavra de Deus, ame o reino de Deus, né? Agora, se o meu filho olhar para mim e falar, meu pai desistiu, meu pai não quer saber mais de Jesus, meu pai que me ensinava, meu pai que me encorajava, como é que vai ficar o coração do meu filho? Mais do que palavras. Então, queridos, a primeira coisa que como não desistir, lembre-se, queridos, eu quero que em momentos difíceis que você estiver passando, você se lembre que tem pessoas que estão olhando para a sua vida. Tem uma nuvem de testemunhas, somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, pessoas que estão nos olhando, pessoas que às vezes não falam nada, mas elas estão de olho na gente, pessoas que muitas vezes, queridos, não pararam e não desistiram porque elas olharam para a sua vida. Elas se inspiraram na sua vida. A gente não é perfeito, não. Nós ouvimos hoje aqui no Tadel o pastor Paulo falando sobre isso, um pedaço sobre isso, quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então nós procuramos imitar a Cristo e nós olhamos para outras pessoas e falamos, imita a minha conduta, porque eu tenho imitado o caráter de Cristo na minha vida. E outras pessoas porque as pessoas vão ver a Cristo, queridos, através das nossas vidas. Nós vamos refletir a Cristo, nós vamos refletir o caráter de Cristo, as pessoas vão conhecer a Deus através das nossas vidas, amém, amados? Então a primeira coisa que eu vejo, como eu não desisti de lutar? Tendo em mente as testemunhas que nos rodeiam, se lembra disso, querido, vai embora para casa com esse barulho na cabeça, tá bom? Que isso te motive aí. Segundo lugar, queridos, ainda no versículo 1, eu vi tanta coisa nesses 4 versículos, queridos, ainda no verso 1, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Como fazer para não desistir? Segunda coisa, queridos, se livra de tudo aquilo
que te atrapalha. Existem coisas, queridos, que não são pecado, mas elas podem te embaraçar. Elas podem te atrapalhar e te impedir de viver o que Deus planejou para a sua vida. Não estou falando sobre pecado agora, mas coisas que te embaraçam, coisas que te atrapalham. E essas coisas, queridos, elas têm o poder de ir nos contaminando, essas coisas elas têm o poder de ir nos tirando do foco, de ir nos esfriando, de ir nos fazendo perder o interesse e paixão pelas coisas do reino de Deus. Mais uma vez, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas que são até lícitas, mas elas acabam te embaraçando, te atrapalhando, te roubando, te tirando do foco, e você sem perceber, você vai se esfriando, você vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, e aí você não saiu da igreja, mas você está dentro da igreja, um crente totalmente desinteressado pelas coisas de Deus, frio, indiferente. E eu acredito, queridos, que hoje, em especial, essa é uma das grandes armas e estratégias do diabo. É coisas que nos embaraçam e nos atrapalham. Não é nem especificamente nos tirar da igreja. Mas eu acredito, queridos, que às vezes o diabo, uma das estratégias, às vezes, de repente, às vezes manter até você aí uma igreja que não é tirar você da igreja, ou nos tirar da igreja, mas às vezes manter você aqui, mas você acaba só se tornando um religioso. Um religioso que vai na igreja de domingo a domingo, mas não oferece perigo nenhum ao reino das trevas. Sabe? Se torna um religioso, que não faz diferença nenhuma. Uma igreja, como nós ouvimos aqui hoje também no Tadel, uma igreja irrelevante. Uma igreja que não afeta em nada aqueles que estão perdidos. Às vezes somos uma igreja, está dentro de um lugar, se reunindo em nome de Cristo, mas não está fazendo diferença nenhuma na vida dos perdidos. Não é essa igreja aqui não, em nome de Jesus. Mas nós podemos nos tornar uma igreja, queridos, irrelevante. Uma igreja que não está afetando em nada a sociedade, aqueles que estão perdidos aí fora. Amém, queridos? Porque estão embaraçados com tantas coisas aí. E essas coisas, queridos, eu acredito que nós podemos chamar essas coisas de distrações. Podemos chamar essas coisas de distrações. Um exemplo, como eu disse, não é que é pecado. Um exemplo de distrações. Quem pode me dizer algo aí? Um exemplo de distrações no nosso contexto hoje, que tem nos roubado, tem roubado muitas pessoas. Me fala um exemplo aí de distração. Quem pode me dizer aí? É nítido hoje, é o que mais se fala. Vamos lá, queridos, me ajuda a pregar. Redes sociais, queridos. As redes sociais. A gente sabe que as redes sociais, ela pode ser uma ferramenta tremenda, né? Deus usar essa ferramenta, nos usar através dessa ferramenta também, para abençoar vidas. Nós sabemos disso. A rede social a rede social em si não é pecado. Não é pecado ter rede social, entrar nas redes sociais, é claro, depende do que você está fazendo, o que você está vendo, como você está usando. Mas a rede social em si não é pecado. E ao contrário, nós sabemos que como esse instrumento pode abençoar e alcançar tantas pessoas. Mas, queridos, a gente sabe também que as redes sociais têm sido uma grande fonte de distração. Tem mantido as pessoas muito ocupadas e distraídas, né? Onde tem roubado pessoas, em especial, aqui deixa eu falar, tem roubado a igreja. Os filhos de Deus, de terem uma vida de mais intimidade, de mais profundidade com Deus, porque estão muito distraídos com as redes sociais. E aqui eu não estou apontando para ninguém, eu estou falando só para você se analisar, né, realmente, queridos, porque como isso nos prende. Eu viro e mexo, queridos, estou falando isso aqui para vocês, eu viro e mexo às vezes quando você senta, a hora que você quer dar uma relaxada, você senta ali no sofá da sua casa, no lugar você começa a ver as redes sociais, tem algumas coisas que eu gosto de ver nas redes sociais, né? Algumas coisas que não são pecado, mas também bobeira. Eu gosto de ver algumas coisas de luta. Estou fazendo aplicativo agora, às vezes eu gosto de ver algumas coisas, tem um rapaz que eu sigo lá, que ele é motorista de aplicativo, que ele conta da rotina dele, umas coisinhas, sabe, eu gosto de ver, enfim, tantas coisinhas ali,
Queridos, de verdade, às vezes você senta ali, não sei se você já pegou, você começa a olhar, quando você vê, queridos, é algo que, se você deixar, vai ali, ó, muito tempo, é pecado em si, ver coisas, não, mas às vezes a gente gasta tanto tempo nas redes sociais, e a gente não gasta esse tempo na presença de Deus. E aí é onde você vai ver cristãos fracos, cristãos raquíticos, cristãos que a sua vida, me perdoem dizer, às vezes está sendo irrelevante no que diz respeito a impactar outras pessoas, porque não tem uma vida de intimidade com Deus, não tem uma vida de profundidade com Deus, não se aprofunda no seu relacionamento com Deus, não se aprofunda em conhecer a palavra, ser mais conhecedor da palavra, ler a palavra, estudar a palavra, crescer na sua vida de oração, queridos, e isso acaba, com isso acaba tendo cristãos dentro da igreja, cristãos fracos, raquíticos, fraquinhos, e aí quando vem aquela tempestade, vem a turbulência, às vezes não aguenta, não suporta, ou então vive sempre capengando, e não vive o que Deus tem para ele, e às vezes não está sendo usado como Deus gostaria de usá-lo, porque nós sabemos, queridos, a obra de Deus a gente não faz na nossa força, a obra de Deus a gente não vai fazer, só de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, ou de fazer algumas orações, a obra de Deus a gente vai fazer sendo cheio do Espírito Santo, é pela graça dele, é no poder dele, é o que vai fazer a diferença. E isso não tem outra maneira de fazer, a não ser ter vida com Deus. Vida de oração, vida de leitura, vida de intimidade com Deus, e as redes sociais, queridos. É uma das coisas que tem embaraçado muitas pessoas, tem roubado muitas pessoas. E se a gente não vigiar, nós somos roubados. Nós somos roubados de ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo de profundidade com Deus, um tempo de intimidade com Deus, por causa das redes sociais. Então, e o texto é claro em dizer, se você quer ficar firme e não parar de lutar, se livra daquilo que te atrapalha. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Livre-se disso. Se tem algo que está te atrapalhando, querido, que está te embaraçando, que está te roubando, deixa eu dizer para você, se livra disso. Se livra disso em nome de Jesus. Eu dei um exemplo aqui de rede social. Toma uma postura, se você sabe que você tem estado muito tempo a ponto de te roubar e você não tem, e com isso, como eu disse aqui, às vezes a gente vai se esfriando, e a gente acaba ficando indiferente para as coisas de Deus, indiferente para as pessoas que precisam de Jesus, a gente acaba ficando indiferente. E se você sabe que isso tem acontecido na sua vida, você precisa tomar um posicionamento, querido, de se livrar disso, de se posicionar em relação a isso. Você precisa tomar uma posição. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu me lembro de pessoas até que falaram assim, por enquanto eu não estou tendo controle. Abriu mão de Facebook. Tem coisas assim, que às vezes tem coisas que você usa como ferramenta de trabalho, não tem como, mas às vezes se tem coisas que não é necessário, queridos, tome uma posição, então eu dizer para você, tome uma posição radical. Em nome de Jesus, tome uma posição radical. Ou às vezes, até durante um tempo, quando você conseguir ter esse domínio, conseguir se dominar, mas faça algo, porque senão isso vai continuar te roubando. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, outra coisa que o escritor de Hebreus fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então é você se livrar daquilo que está te distraindo, que está tirando você do foco, e aí você não tem uma vida com Deus, e não tem profundidade com Deus, mas também livre-se de tudo que te atrapalha, e livre-se do pecado que nos envolve. Deixa eu dizer algo para você, queridos, não existe como prosperarmos, não existe como avançarmos, não existe como desfrutarmos o que Deus tem, ou sermos pessoas relevantes como cristãos, em pecado. Nós cometemos erros, falhamos, pecamos na nossa caminhada, sim, mas a palavra de Deus fala, se livre disso. Se livra disso. A palavra de Deus diz, queridos, lá em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera. Não tem como prosperar, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Parece algo tão simples, ou até óbvio de se falar,
Mas quantos cristãos estão querendo prosperar, ser abençoados por Deus, avançar, mas continuam numa atitude, continuam numa conduta pecaminosa, acreditando que não tem nada demais, acreditando que não tem importância viver assim, e que mesmo você vivendo numa situação de pecado, que Deus vai te abençoar, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericordioso. Queridos, para que Deus te abençoe, para que a gente viva o que Deus tem para nós, a gente precisa se livrar do pecado. Como é que eu me livro do pecado, pastor? Só tem um jeito. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14 diz, né, o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, né, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. A gente precisa se arrepender, queridos. Pecado só tem um jeito de se livrar com pecado. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa se voltar para Deus. A gente precisa abandonar o pecado, porque não é se arrepender, eu me arrependi de ter feito e continuar fazendo. Pastor, mas é tão difícil. É difícil, sim, mas pela graça de Deus, não é na nossa força, você não vai vencer a carne com o poder da carne, pela graça de Deus, Ele nos dá força para vencer. Então eu quero dizer para você, se tem algo, queridos, além de algo que te embaraça, que não é pecado, mas está te embaraçando, o pecado. Às vezes tem pessoas que querem avançar na vida com Deus, mas eu já citei tantas vezes aqui, às vezes pessoas que estão dentro da igreja, sabem de algo que é básico, quando a gente se fala de evangelho, não perdoam o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o pai, não perdoa a mãe. Está na igreja, quer ser abençoado, quer avançar, quer prosperar, ministério, família, emprego. Mas como é que você vai, querido, não perdoar? É simples, não perdoar é pecado. Você precisa perdoar. Pastor, o senhor não sabe, é difícil, você não sabe também as situações que eu já passei, mas pela graça de Deus você consegue sim. Agora o que você não pode é se acomodar numa situação dessa, achando que é normal ser um cristão e viver com um coração amargurado, rancoroso e não perdoa. Contando sempre uma mentirinha, tendo uma atitudes no emprego, como nós ouvimos aqui no Tadel, está tudo ligado ao Tadel, às vezes atitudes no emprego que não condiz com o caráter de Cristo, né? E você achar que está tudo normal. Nós precisamos abandonar aquilo que é pecado, queridos. E chamar pecado de pecado. É uma fraqueza, que eu tenho uma fraqueza, mas é pecado. E você precisa abandonar isso. Você precisa se dispor, você precisa buscar com todas as suas forças, você precisa buscar ajuda, você precisa conversar com alguém, se abrir com alguém. É eu e Deus. Sim, você precisa confessar para Deus, mas a Bíblia nos fala também de confessarmos uns aos outros. Muitas vezes você vai precisar abrir o coração com alguém, porque sozinho você não está conseguindo vencer. Você vai precisar sim de uma pessoa que vai te ouvir, que vai orar com você, que vai estar junto com você. A Bíblia fala lá em Tiago, para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e orarmos uns pelos outros, para que haja cura. E muitas vezes eu quero dizer para você, às vezes o fato de você muitas vezes não querer abrir para outra pessoa, sabe como se chama isso? Orgulho. E Deus resiste aos orgulhosos, dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. E às vezes a desculpa é, não, se eu tenho que falar algo é para Deus sim, mas a própria Bíblia diz que nós precisamos confessar uns aos outros. É claro, queridos, a gente não fala para qualquer pessoa, mas precisamos ter uma pessoa com quem a gente abre o coração, com quem a gente confessa pecado, ou confessa às vezes a tentação. É melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Às vezes você está sendo tentado em tal área, e se você procurar alguém, se abrir com essa pessoa, pedir para ela orar com você, estar junto, às vezes você não vai cair em pecado, você não vai precisar cair em pecado. É melhor do que confessar depois que caiu. Pode haver, depois que caiu, tem restauração, tem cura, mas às vezes é melhor você confessar a tentação, não cair, do que você confessar o pecado. Então, queridos, nós precisamos disso. Amém, amados? Livre-se do pecado. E chame pecado, entenda que pecado é pecado. Não fique achando desculpas, né? Você sabe o que está errado. E se a gente, preste atenção, queridos, se a gente fosse acumular, principalmente nos tempos de hoje, onde nós ouvimos tantas coisas aí para dar uma floreada, né?
E se você não tomar cuidado, você vai tendo essas coisas como normal, algumas coisas que são pecado, e você tendo isso como normal, ao ponto que isso aí vai endurecer no seu coração, e você começa a estar na igreja já com situações que são pecado, mas para você está normal, está tudo normal, não tem problema. E aí não sabe porque, às vezes a gente não sabemos porque não vivemos o que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados? Então abandona isso, deixa de olhar para isso que é pecado, deixa de ter esse tipo de fala que às vezes você tem tido, que é pecado, deixa de ter esse tipo de conduta que é pecado, deixa disso, abandona. A palavra de Deus fala, livre-se do que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Amém? Outra coisa que eu vejo, e corramos, ainda no verso 1, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Em quarto lugar, continue, queridos, a correr com perseverança. Continue a se mover, não para, queridos, para descansar. Mesmo quando você se sentir, às vezes, com poucas forças, continue avançando. O texto diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe, queridos, às vezes existem pessoas que acreditam que pode dar um tempo na sua vida com Deus. Eu estou tão cansado, eu estou tão assim, eu não estou aguentando, eu vou dar um tempo. Não existe isso. Vou dar um tempo. Parece que eu me envolvi na igreja, e quando eu comecei a me envolver no ministério, e quando eu comecei a servir a Deus, e quando eu comecei realmente, servir com todo o coração, aí começou a vir lutas, tribulações, ataques, aí a pessoa tão assim cansada, fala, não, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo no meu ministério, vou dar um tempo até na igreja, eu não vou mais como eu ia antes, eu não vou fazer assim, eu vou dar um tempo, eu preciso descansar. Deixa eu dizer para você, isso é um engano. Existem pessoas, queridos, que entre aspas, com as suas atitudes foi dando um tempo, depois tem uma dificuldade tremenda para voltar para a igreja. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco. Ainda que você esteja se sentindo com poucas forças, eu só quero dizer para você, continue a correr, continue a se mover, só não pare, Deus vai te dar graça, só não pare, queridos, Uma palavra que eu trouxe há tempos atrás, que está lá em Filipenses capítulo 3, do 13 ao 14, que fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Às vezes eu estou com pouca força, estou me sentindo tão fraquinho, mas eu só se posiciono, eu não paro, eu não desisto, eu não paro de lutar. Estou com poucas forças, mas eu não vou parar, porque se você parar, queridos, se você parar, pode ser que você não tenha forças para voltar. Pode ser que você não tenha forças para voltar. A gente sabe de testemunhos de pessoas que voltaram, mas converse para essas pessoas que às vezes pararam e voltaram. Como foi difícil. Agora tem outras que a gente sabe que não, outras pessoas que não voltaram. Então não pare, eu quero dizer para você, ainda que você esteja com poucas forças, queridos, não pare de lutar, não deixe, continue a correr a corrida que te foi proposta, continue a avançar com pouca ou muita força, continue a avançar, não pare, queridos, não pare em nome de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 3, verso 8, é um texto que diz assim, deixa eu ler para vocês, aquele texto que diz assim, Apocalipse 3, 8, conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você tem tido pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, queridos? Ainda que você esteja se sentindo com poucas forças, não negue ao Senhor, guarde aquilo que Ele tem te dado, continue, persevere, em nome de Jesus. Só não pare, amém? Em nome de Jesus. Outra coisa, em quinto lugar, no verso 2 agora, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como que eu faço para não parar de lutar, pastor?
tendo os olhos fitos em Jesus, para que a gente não pare de lutar. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Mantenha os olhos nele. Sempre quando eu falo isso de manter os olhos, fixar os olhos, eu sempre trago um texto à minha memória de Mateus capítulo 14, do verso 28 ao 31, aquele texto que fala quando Pedro anda sobre as águas, né? Que Pedro, quando viu a Jesus, falou: mestre, se é o Senhor, me manda ir contigo por sobre as águas. E Jesus falou: pode vir, Pedro, vem. E Pedro saiu do barco no meio daquela tempestade, queridos, e começou a andar sobre as águas. O que é que eu vejo aqui? Pedro começou a viver e experimentar o sobrenatural de Deus, porque ele deu ouvidos à palavra. Então, quando a gente anda pela palavra, por mais que pareça loucura, se você está andando direcionado pela palavra, queridos, fique firme. E outra coisa, Pedro estava olhando para Jesus. Agora vocês conhecem o restante da história, né? Diz que por um momento Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a reparar, né, na força do vento, na tempestade. E o que começou a acontecer com ele? Ele começou a afundar. Se você não quer, para a gente não parar de lutar, queridos, a gente precisa manter os nossos olhos em Jesus. Porque se você começar a olhar para a tempestade, se você tirar os olhos e começar a olhar para as lutas, começar a olhar para os gigantes, começar a olhar para as adversidades, tira os olhos da palavra, tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias, às vezes você começa a afundar, queridos. Mas por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Então, um grande segredo para a gente não parar de lutar, a gente precisa colocar e manter os nossos olhos fixos em Jesus. Enquanto a gente estiver com os olhos nele, queridos, como diz esse texto de Mateus que eu citei para vocês, nós vamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Enquanto estivermos olhando para Jesus, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. E as pessoas, tão grande nuvem de testemunhas, como diz o texto que nós estamos rodeados, eles vão ver o mover de Deus. Eles vão ver o Deus da provisão na nossa vida, eles vão ver o Deus que cura, eles vão ver o Deus que dá alegria, o Deus que dá paz. Por quê? Porque tudo está bem? Não, porque nós mantemos os olhos em Jesus e por causa disso nós começamos a viver o sobrenatural e as pessoas vão olhar, queridos, e vão ver isso nas nossas vidas, amém? E vão desejar servir o mesmo Deus. Só que o interessante seja quando a gente olha para esse texto, o interessante é que nós podemos experimentar o sobrenatural, só que a mesma pessoa que viveu maravilhas, cura, provisão, milagres, a mesma pessoa que viveu isso, ela pode começar a afundar. Pessoas que às vezes viveram coisas tão tremendas, têm testemunhos tão tremendos, que encorajaram tantas pessoas, se ela tirar os olhos de Jesus, ela pode começar a afundar. Amém? Então, para a gente não parar de lutar, queridos, mantenha os seus olhos fitos em Jesus, em nome de Jesus. Em sexto e penúltimo lugar, aí no versículo 3, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Em sexto lugar, pastor, como que eu faço para não parar de lutar? Traga sempre à memória, queridos, o que Jesus suportou por nós, fazendo valer a pena o seu sacrifício. Olha o que diz o texto, pensem bem, lembrem-se, e pensem bem naquele que suportou, o que ele suportou, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, e aqui vem o para, né, que é o indicativo de propósito. Ele suportou aquilo para quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém, queridos? Esse texto de Hebreus 12:3, ele é claro em dizer que Jesus suportou o ódio dos pecadores, a oposição deles, para que a gente não se canse nem desanime. Deixa eu dizer algo para você, queridos, para que você vá com esse barulho também aqui embora na sua cabeça. Deixar o cansaço e o desânimo tomar conta de nós, a ponto da gente desistir. Às vezes nos cansamos, nos abatemos, desanimamos, pode acontecer? Pode. Agora, deixar isso tomar conta, a ponto da gente desistir, queridos, sabe o que é isso?
Quando eu olho para esse texto, isso é para inspirar um temor no nosso coração. Isso, queridos, é desprezar o que Jesus fez por nós. Porque o texto está dizendo, pensem naquele que suportou. Olha o que Jesus suportou, o que Ele passou, para que você não se canse, para que você não desanime. Então, você desanimar, você parar, você desistir, é você desprezar o que Jesus fez na cruz. Nós dizemos que o que Ele fez na cruz por nós não valeu a pena. Porque o texto está dizendo aqui, pensem naquele que suportou, para que vocês não se cansem e não desanimem. Então, se a gente desiste, queridos, se a gente para, nós dizemos, é a mesma coisa, não com palavras, mas com atitudes, dizemos para o Senhor, olha, Senhor, o que o Senhor suportou na cruz, o que o Senhor passou, não valeu a pena. Não valeu a pena. Amém, queridos? É dizer que o que Ele fez por nós não valeu a pena. Olha o que diz em Hebreus 10, 38 e 39. Um pouquinho atrás, eu quero que você leia esse texto comigo. Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo, ele viverá pela fé. O que é fé, queridos? O que é fé? Mas a gente confiar no que diz a palavra. Confiar na palavra do nosso Deus. Né? Às vezes situações difíceis, coisas difíceis, mas a gente confia na palavra, não naquilo que a gente está vendo, não naquilo que a gente está sentindo. Eu continuo confiando no Senhor, eu não desisto. Né? A obediência, ela vem por meio da fé, então eu continuo obedecendo porque eu creio. Agora olha o que ele diz no restante do texto. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Ou seja, se desistir, se parar, eu não me agradarei dele. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Então, quando a gente deixa o desânimo, queridos, né, o desânimo tomar conta, a ponto da gente desistir, é a gente desprezar o que Jesus fez na cruz. Esse texto, esse versículo, foi um dos que mais me chamou a atenção quando eu estava falando nunca pare de lutar. Esse e o verso 4, que ele diz, olha, pensem no que Jesus suportou, com um propósito, que vocês não desanimem e que vocês não desistam. Amém? Em último lugar, queridos, no verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Último lugar, queridos, ter no coração a disposição de lutar contra o pecado. Até o ponto, queridos, se preciso for, de perder até a própria vida. Mas não se entregar ao pecado. Não se entregue ao pecado, queridos. A gente deve ter firme no coração a disposição de lutar contra o pecado, até o ponto de perder a nossa vida se preciso for, mas não se entregue ao pecado, não se entregue aos desejos e prazeres ilícitos da nossa carne. Queridos, nós lutamos. Se a Bíblia fala na luta contra o pecado, significa que nós lutamos contra o pecado. Constantemente nós lutamos contra o pecado. Agora eu quero dizer para você, não se entregue. E o texto é claro em dizer, na luta contra o pecado você não chegou ao ponto de entregar a própria vida. Então, se preciso for, chegue até o final, mas não se entregue ao pecado. Não se entregue a esses desejos. Não se entregue a essa vontade que você sabe que contraria a vontade de Deus. Não se entregue a isso. Não se entregue. Tenha no seu coração a disposição. Sabe, uma coisa que eu costumo falar aqui constantemente, e isso já me salvou, já me livrou, já me abençoou diversas vezes, é o texto de Filipenses, que a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo seu nome. Filipenses 1, 29. Sabe, não se entregue, ainda que você fosse sofrer por isso, mortificar a sua carne, crucificar a sua carne, mas não. Um jovem que eu encontrei trabalhando à tarde no aplicativo,
E que é justamente essa situação. Um jovem que conheceu a Deus. Não é que não conheceu, ele conheceu. Ele teve experiências, ele mesmo relatando para mim, experiências tremendas com Cristo. Teve experiências, foi em retiros que teve experiências tremendas. Ele sabe o que é verdade, ele sabe o que agrada e o que não agrada. E ele enfrentava uma luta, ou enfrenta, ou enfrentava, né, de acordo com o que ele me falou. Ele enfrentava uma luta, porque ele tinha desejos que ele sabia que não estavam alinhados com a palavra de Deus. E por saber disso e conhecer a verdade, ele lutava contra aquilo. Ele lutava contra aquilo. Só que chegou um momento que, foi o que ele mesmo me falou, chegou um momento que ele falou, ó, eu cansei de lutar. Eu não quero mais lutar contra isso. Eu quero, em outras palavras, eu quero simplesmente dar vazão aos meus sentimentos e desejos. E não é uma pessoa ignorante. Ele falou, não, e eu sei, de acordo com a palavra, que está errado. Mas eu quero viver isso. E ele ainda me falou assim, ainda que eu for para o inferno, mas eu vou para o inferno feliz. E isso me chamou a atenção quando eu estava preparando essa palavra, queridos, pensando, meditando sobre essa palavra. Um jovem que ele começou a lutar, mas ele se cansou. E ele decidiu se entregar e desfrutar momentaneamente de prazeres que esse mundo pode nos oferecer, ao invés de ficar firme na luta. Ele decidiu se entregar a esses prazeres e desejos. Quando a gente fala prazeres e desejos, queridos, eu não sei, eu quero que você traga até a memória quando você se converteu. Queridos, tem coisas que, quando a gente fala pecado, coisas que é pecado, que é prazeroso. O pecado, muitas coisas, é prazeroso. São coisas que dão prazer. São coisas que gratificam a carne, momentaneamente. Mas a gente sabe que ele acaba levando à destruição. Mas naquele momento que você está fazendo, é gostoso. É prazeroso. E aquilo é como se fosse uma droga. E você vai, né? Porque se não fosse, não ia fazer. Se era algo ruim, então é algo que dá prazer. É algo que está te dando prazer. Mas você sabe que aquilo é algo que está te levando num caminho de morte. Mas aí tem pessoas que vão se entregando, como a droga. A ver no momento que a pessoa está usando a droga, ela está sentindo, ela está usando a droga falando, que coisa ruim. Não, ela está tendo prazer naquele momento. Para os jovens, deixa eu falar para os jovens aqui. Nós sabemos pela palavra de Deus, um exemplo, os jovens, tem alguns jovens aqui. A gente sabe pela palavra de Deus que, um exemplo, a vida sexual ela é para ser desfrutada por um casal casado. Vida sexual é para quem é casado, tem uma aliança no casamento. Sexo é prazeroso? Com certeza. E às vezes não é fácil para você, jovem, você tem que fugir disso. Você vive num mundo onde é normal, os jovens aí desde novinho já têm uma vida sexual ativa. E quando eles estão ali fazendo isso, é prazeroso? Claro que é prazeroso. Só que você sabe, e você tem a liberdade, conhecendo a palavra, você tem a liberdade, se você quiser fazer e se entregar a isso, você pode fazer. Só que isso é contrário à palavra do nosso Deus. Agora você vai escolher se você vai dar vazão à sua carne, ou se você vai agradar ao seu Deus. E para agradar ao seu Deus, você precisa crucificar a sua carne. Você precisa crucificar a sua carne. Eu dei um exemplo, esse exemplo, mas tantos outros exemplos, né? Não se entregue. Agora, voltando ali ao começo da mensagem, para que a gente realmente tenha isso no coração firme e a gente não se entregar, a gente precisa ter os nossos olhos e pensamentos nas coisas do alto. Você precisa olhar para aquilo que te aguarda. Você precisa ter o coração no que realmente tem mais valor. Agora deixa eu dizer para você de verdade, se você não se alimenta de Deus, se você não se alimenta da palavra, se você não tem vida com Deus, se você não tem vida de oração, vida de... O que você naturalmente você está alimentando é a sua carne. Então não pense quando você em situações de pecado, você não vai ter forças para lutar contra. Você vai se entregar facilmente.
Você vai se entregar facilmente a esses prazeres, esses desejos, porque você está alimentando cada vez mais a sua carne, e cada vez mais você vai entrar nisso. Só que se você não tomar cuidado, quando você vê, você está num caminho que pode te levar à destruição, ou quando você vê, você está num atoleiro que vai ser difícil você sair. Vai ser difícil você sair. Então, com essa palavra eu quero dizer para você, queridos, não deixa de lutar. E não é fácil, Jesus disse que não seria. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Não é fácil, mas arme o seu coração. Tenha como principal foco no seu coração agradar o coração de Deus. Realmente agradar a Ele. Sabe, queridos, o que muitas vezes me livrou de pecar contra Deus é ter, de verdade, eu posso dizer isso com alegria, ter no meu coração o desejo de agradar o coração de Deus. O desejo de não desonrar a Ele. Aquilo que eu falei no começo da mensagem também, aquela responsabilidade de dizer assim, tem pessoas olhando para a minha vida, eu não posso fazer isso, eu não posso desonrar o meu Deus, eu não posso ser mais um a ser motivo aí de pessoas zombarem do nome de Deus e não quererem vir para Cristo, porque estão olhando para certos cristãos que se dizem cristãos e a sua vida não condiz com aquilo que ele diz que é, e as pessoas olhando, zombando, escarnecendo e dizendo, é isso que é ser cristão? Cristãos que estão dando um testemunho pior do que aqueles que não estão na igreja. Então de eu olhar para isso e falar, eu não posso, e eu não vou ser mais um desses. E por conta disso, queridos, muitas vezes você sofrer. Você sofrer por fazer o que é o certo. Você sofrer porque você está indo na contramão do mundo. Eu dei o exemplo dos jovens aqui. Muitas vezes você vai sofrer por Cristo, jovem. É quando os jovens, todo mundo está fazendo, só você não. E por quê? Porque eu sou um cristão, eu temo a Deus, eu amo a Deus e a minha vida é para Ele. Então, acima de tudo, eu quero agradar a Ele. E para isso você vai crucificar a sua carne. E às vezes pessoas vão zombar, e você vai deixar de desfrutar de coisas que a sua carne está gritando para aquilo, mas você acima da sua carne, você quer fazer o que agrada a Deus. Agora é uma escolha sua. E não adianta aqui na igreja, para os seus pais, você pintar algo. Nós ouvimos aqui novamente, tudo me vem a palavra do Tadel, né? É questão de caráter, e caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Seus pais não estão te vendo, seu pastor não está te vendo, sua igreja não está te vendo. E aí, aquele momento que você sabe, você pode escolher, vou fazer ou não, e você escolhe não fazer, porque você quer honrar o seu Deus. Aí na frente dos pais, na frente dos amigos, na frente da igreja, é uma pessoa, mas lá fora, quando ninguém está vendo, você fazer coisas que desagradam, né? Está preocupado só com a reputação, mas não com o caráter. Amém, queridos? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Mais uma vez eu quero dizer aqui, queridos, não é uma palavra para apontar ou colocar julgo, não. Mas é uma palavra para dizer para você, queridos, é possível a gente continuar. É possível a gente ir até o final. Ninguém vai poder dar desculpa diante de Deus, né, dar algum tipo de desculpa que não chegou por causa de fulano, de ciclano ou de tal situação. É possível. Não tem nada na palavra que Deus nos mande fazer que não seja possível. Porque Ele não dá um conjunto de normas e regras para a gente seguir e fala, ó, se vira na sua força. Ele nos dá sim normas, regras, as leis, os mandamentos, mas juntamente com isso, Ele nos dá o seu Espírito Santo, que nos capacita para que a gente ande em vitória. Então mesmo nas suas poucas forças, queridos, não para, não desiste, não desista, e tenha no seu coração o honrar o seu Deus. E ainda que seja preciso, como diz esse texto, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, ou seja, ainda que seja preciso você lutar até o fim da sua vida, mas não se entregue ao pecado, não se entregue a esses desejos, não se entregue, queridos, porque o que nos aguarda é muito melhor e superior. Nada, nenhum prazer, nenhum desejo, nada que esse mundo possa oferecer se compara com o que nos aguarda, queridos. Amém? Sem contar que aqui ainda, aqueles que honram a Deus, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar.
Então, um motivo para você não parar, queridos. Eu poderia dizer assim, não para não, porque Deus vai te honrar e você vai chegar, você vai conquistar aquilo que você tanto queria. Também, eu acredito. Mas o motivo, não para não, porque ainda que você não receba o que você tanto quer, vale a pena, porque o que nos aguarda é muito maior. O que nos aguarda é muito maior. Amém, queridos? Feche seus olhos. Curva sua fronte, curva sua cabeça. Pai, eu agradeço ao Senhor por mais esse tempo. Agradeço ao Senhor por essa palavra. Eu peço que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. E nos ajude, Pai, que a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo nos ajude a continuar lutando, Pai. Eu sei que tem tempos que parecem que são tão difíceis, tempos que parece que não vamos aguentar, não vamos resistir, mas Pai, pela Tua palavra eu sei, é possível. Pai, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, renova as nossas forças, renova a nossa alegria, a alegria de Te servir, de Te pertencer, em nome de Jesus, Pai, e que no nosso coração, o maior desejo seja honrar o Senhor, agradar o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fortalece os meus irmãos, fortalece aqueles que estão se sentindo cansados, fortalece, dá força aos cansados, Pai, fortalece cada um deles, aqueles que tiraram os seus olhos, a sua mente, os seus pensamentos do alvo, do foco. Senhor, ajuda-nos nessa noite, ajuda-nos nesse momento, a colocar novamente os nossos olhos em Ti, a colocar o pensamento nas coisas do alto, Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Estende assim as suas mãos, deixa eu orar com vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao nosso Senhor.